Olá, boa tarde a todos. É um prazer, um privilégio estar com vocês nessa mesa. Agradeço muito a dois queridos amigos já de muito tempo, o Romeu Domingues e o Thiago Frigini, por disponibilizarem seu tempo e seu expertise para discutir com a gente temas tão interessantes. Essa mesa foi construída pelo Conrado Furtado, por mim, que tem como tema central de toda a debate de hoje inovações digitais para avaliação, monitorização e acompanhamento. É um tema muito contemporâneo, muito moderno, tem tido muitos avanços, mas também traz algumas preocupações, e eu tenho certeza que nós chegaremos ao final desse dia, mas conhecendo mais os detalhes, mais experientes, mais seguros de que a gente está no caminho certo. Meu nome é Paulo César, eu sou diretor de ensino e pesquisa do HG Brasil, e eu queria, sem mais delongas, apresentar e passar a palavra ao doutor Romeu Domingues. O Romeu Domingues é médico formado pela UFRJ, residência médica em radiologia pela UFRJ, pós-graduação em ressonância magnética pela Universidade de Harvard, o chairman da DASA, fundador das clínicas CDPI, Multimagem e IRM, chairman da Conexa Saúde, conselheiro da ANAP, da Nestec, e cofundador do Fundo Agir Venture Capital. O tema do Romeu vai ser o uso de tecnologias e serviços para provisão de saúde digital, uma visão prática. Romeu, obrigado. A palavra com você. Se você me autorizar, eu te aviso quando faltarem 5 minutos. Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá, obrigado. Obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui. Parabéns pelo evento de vocês. Obrigado pelo convite. Também agradecer ao Conrado, ao Charles, ao Marco Costa, todos os amigos, médicos brilhantes e grandes executivos. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje falando no evento de vocês. E para falar de uma maneira prática sobre a transformação digital, as inovações que a gente vê na saúde, é um momento, acho que muito bom de estar vivendo isso como médico, essa transformação digital que a gente passa na saúde nos últimos 5, 10 anos, né? Eu lembro que há 6 anos atrás nós visitamos o Watson para falar de inteligência artificial, preocupava muito a gente como radiologista, né, que pudesse vir a ser substituído, e na genética, na oncologia. E a gente viu que era um projeto muito amplo, a gente preferiu, na DASA, seguir um caminho mais focado, né? A gente passou, falou, temos que levar a DASA para esse mundo digital. A gente passou aí para a Califórnia todos os anos, para a Índia, para Israel, e viu o que a gente poderia fazer de parceria, né? Fizemos parceria com algumas startups, com Harvard. A gente criou alguns algoritmos. É difícil criar um algoritmo de inteligência artificial, você treinar a máquina, ensinar o que é normal, o que é uma esclerose múltipla. E a gente conseguiu trazer para a prática médica, né? A gente hoje usa para fazer revisão de laudos de mamografia de algumas marcas. A gente usa isso com a Quirometrics, com a iDoc, a gente usa para identificar embolia pulmonar e AVC. E eu vejo isso como uma ferramenta para aumentar a qualidade do laudo do radiologista, a produtividade, democratizar. A gente vê startups que fizeram um algoritmo de tuberculose e hoje oferecem para a Nigéria de forma gratuita. Eu acho que a digitalização ela traz eficiência, né? E na saúde é até um pouco atrasado quando a gente compara assim, com o sistema financeiro, com bancos, mas não tem jeito, né? A gente tem um desafio da sustentabilidade, eficiência. A gente precisa de dados. Sem dados, a gente não consegue fazer gestão de saúde. Então, eu vejo com bons olhos. Então, a gente vem utilizando, nós criamos um próprio laboratório de inteligência artificial na DASA, a DASA Inova. Temos mais de 40 pessoas trabalhando, inclusive radiologistas e geneticistas. E hoje, para falar de genética, de fazer gestão populacional, a gente atende na DASA 10 milhões de brasileiros por ano. Então, a gente tem uma riqueza de dados, né? Seja dados dos exames de sangue, dados de uma consulta no ponto-socorro, dados de uma ressonância. O que adianta eu ter esses dados? Uma dificuldade que eu vejo grande é a interoperabilidade, né? A gente tem N sistemas na DASA, sistema para sangue é um, para imagem é outro, para o ponto-socorro é outro, para telemedicina é outro. A gente integrar isso tudo é uma dificuldade. Eu vejo que é uma dificuldade
em qualquer ecossistema, mas a gente acredita nisso. A gente vê que hoje a saúde no Brasil, né, é um modelo ainda muito... Acho que a gente copia as coisas boas e ruins dos Estados Unidos, é um modelo muito hospitalocêntrico, um modelo muito voltado a especialistas, a gente faz pouca atenção primária, a gente usa poucos dados, os dados estão indo em silos, então a gente tem um caminho longo para evoluir, né? Você vê Israel gasta 7,5% do PIB só em saúde, tem uma saúde melhor que a americana, de um modo geral, que gasta 18%. A gente vê que nos Estados Unidos, a gente lê os artigos que 25% desses 18% estão falando de $4 trilhões, alegar como waste ou inapropriado, inappropriate. Então, nós temos que voltar mais para a atenção primária, olhar os doentes crônicos, usar os dados. Então, o que adianta se eu tenho um exame que eu não posso compartilhar de forma automatizada e estruturada com o paciente, que o dado é dele, né? A gente tem que respeitar a LGPD, e se ele der o consentimento com o médico dele. Independente se o médico é o médico da operadora ou não, eu tenho que compartilhar. E ele, independente se ele está na DAS ou está no Fleury, ou se ele vai no Américas, na United Health, ele tem que levar o dado com ele. Isso vai trazer eficiência, não gera repetição de exame, eu não tenho o histórico dele. Então, isso é uma coisa que a gente tem que evoluir, né? E também, falando de inteligência artificial, na própria... eu poder ter dados não estruturados no prontuário e não ajudar o colega, não ajudar o médico. O médico ainda perde muito tempo de olhar um prontuário, de fazer a prescrição. Quase que um terço do trabalho do médico é voltado para isso. Então, eu tenho que ter ferramentas, porque a vida do médico fica mais fácil, né? Ter reconhecimento de voz, usar o Google Glass para poder fazer um round de pacientes. E até mesmo a gente vê empresas israelenses, americanas, como a K-Health, como a Diagnostic Robotics, que ela pega os dados não estruturados, né? E você pode usar de forma ambulatorial, né? Você vê a K-Health. A K-Health hoje, nos Estados Unidos, tem 3,5 milhões de americanos usando, né? Você, em vez de consultar o Google, você consulta a K, você vai colocando os seus sintomas, o que você está sentindo, tal. E ele chega com 85% de precisão à hipótese diagnóstica. E, às vezes, as coisas simples, que ele te orienta, se é apenas uma gripe, não tem cara de ser Covid, você fica em casa, não precisa ir para uma emergência. Então, e aí você poder usar também isso numa emergência, né? Eu vi lá a Diagnostic Robotics em Israel, você tem que eles chamam de Deep Learning, NLP, usando para emergência, né? É como se fosse ajudar um médico a decision support e triagem, e é espetacular. Você vai pegando dado da anamnese, do exame de sangue, da tomografia, e ele ajuda o médico a dizer, pô, você está vendo isso aqui é embolia pulmonar, isso aqui não é pneumonia. Então, você homogeneiza a qualidade do atendimento, né? Não vai tirar a liberdade do médico, mas você ajuda ele a errar menos e ser mais produtivo e não deixar que você faça protocolos errados, às vezes por desconhecimento ou até por práticas inapropriadas, né? Então, eu vejo esse momento, assim, é um momento muito rico na saúde e na medicina. A gente, na DASA, resolvemos criar um ecossistema, né? A gente hoje tem clínicas de atenção primária, tem uma medicina diagnóstica, temos hospitais, e a gente quer ajudar o paciente em toda a sua jornada, né? Um cuidado coordenado, saúde integral integrada, um ecossistema. Hoje todo mundo está falando disso, eu acho que tem espaço para todas esses players da saúde para atuar dessa forma, e eu acho que tem que evoluir para isso. Eu quero poder acompanhar o paciente que é diabético, hipertenso, já tem insuficiência cardíaca, eu poder acompanhar ele em casa, de trabalho de forma proativa, com device ou não, com telemedicina. E a gente vê que, por toda essa tecnologia embarcada, né, a gente poder usar isso tudo, é fundamental o lado humano, né? Eu só usar um wearable para medir glicose 10 vezes por dia, né, seja da Abbott ou da Roche, mas se não tiver uma enfermeira cuidadosa, carinhosa, ligar todo dia, saber se ele tomou o remédio, se ele caminhou, não funciona, né? Então, a gente vê até uma experiência como operadora espetacular, usando um device para um glucômetro digital. A gente viu que ela começou, só o glucômetro digital não adianta, só resolve pouco. A hemoglobina glicada tinha caído só 0,3 de média, né? Quando a gente começou, não, está errado. O médico tem que estar envolvido, a nutricionista, o endocrinologista, a enfermeira. Aí
o resultado foi espetacular. Depois de 3 meses, a redução foi de 1,6, né, da glicose. Então, espetacular. Então, a gente tem que usar a tecnologia, mas não esquecer desse lado humano, do médico, da enfermeira. E a gente vê, na DASA, a gente criou a nossa plataforma digital, estamos criando, né, que a gente chama NAVE. NAVE é para o paciente, NAVE próprio médico, e facilita muito a vida do paciente, que ele pode fazer a marcação online, ele pode fazer o check-in dele, o auto-check-in, com QR Code. Isso traz eficiência, produtividade, traz a experiência dele na unidade é muito melhor. Ele pode marcar uma consulta presencial, pode marcar uma telemedicina, o médico ele pode receber os resultados dele, os resultados antigos, o médico pode ver o resultado. Então, você pode ter alertas, né? Alertas de a glicose 350, um potássio baixo. Então, isso tudo, eu não tenho que esperar 3, 4 dias para eu poder ver e identificar. Saiu do sistema que produz o exame de sangue, vai para o Data Lake, o Data Lake já dispara isso para o médico e para o paciente, né? E eu olhando isso tudo, por exemplo, a gente nós levantamos antes da pandemia 5 milhões de exames de sangue em São Paulo em 2 anos, tinham feito glicose e hemoglobina glicada, né? E é assustador, 25% dessa amostra mostrava que quase 30% pré-diabético ou diabético. E aí a gente viu o seguinte, que de quem não era diabético, você tinha 10% dos não diabéticos que tinham feito glicose 4 vezes no ano. Isso é inaceitável, né? Até a gente que vive de exame, isso é desperdício, né? Porque vai no médico, vai no ginecologista, vai na emergência, vai no clínico, vai no cardiologista e pede. Então é inaceitável. Por outro lado, você tinha os pacientes com a glicada acima de 8, que são diabéticos críticos, você tinha 55% desses diabéticos críticos que não tinham repetido em um ano. Então, aqui tem má medicina, né, má saúde, eu não estou alertando ele que tem que repetir, tem um melhor controle. E aí, quando a gente cruzou também esses pacientes, quando passaram por nossas emergências, nossos hospitais, era nítido quando o normal, o diabético controlado e o diabético crítico, a conta do normal para o crítico subia 5 vezes. Então, é nítido que eu tenho que trazer ele para um nível de glicose aceitável, que ele vai ter complicações quando ele internar por outro motivo, né? E a gente vê o seguinte também, a gente começou a ver, poxa, o que eu posso ajudar? Aí, uso o Data Lake aqui, vamos ver, pacientes que não fazem mamografia na faixa etária correta há 2, 3 anos. Eu, de forma automatizada, poder mandar mensagem para ela, para o WhatsApp, para o SMS, ou não faz mamografia há 3 anos, procure seu médico. E aí elas começaram a lembrar que não faziam, né? E o médico pede, e quando o médico pediu, e a gente vê que tem um BIRADS 4 e um BIRADS 5, eu, na mesma hora, o nosso radiologista ligar para o colega e falar, posso fazer biópsia? A maioria dos colegas aceita, assim, acha esse trabalho proativo ótimo. E quando se dá positivo, também, porque se não fizer isso, a gente vê que entre uma paciente fazer uma mamografia hoje, e se ela tem câncer, ela começar a tratar na saúde privada, levam quase 3 meses. Então, eu tenho que usar a tecnologia, eu tenho que usar o WhatsApp, eu tenho que usar o Data Lake, e tem que usar também o médico, a enfermeira, o radiologista para poder encurtar esse espaço, né, de tempo. Uma coisa também que eu vejo que foi um avanço fantástico na pandemia foi a telemedicina, né? A telemedicina no mundo já se usa há muito tempo, no Brasil uma certa resistência. A telemedicina não substitui a consulta presencial de forma alguma, mas a teleorientação, você poder levar acesso de médico com qualidade a locais onde você não tem especialistas. Então, a gente vê a experiência lá na Conexa, essa plataforma de telemedicina de saúde digital que o Fernando criou. Nós eles atenderam quase 7 milhões de brasileiros. A gente vê que 75% dessas consultas foram resolvidas, né? Com uma boa anamnese, né? Então, não adianta também fazer a teleconsulta, não gastar nem 2 minutos para conversar e saber qual é a história do paciente correta, né? Então, uma anamnese bem feita, você olhar, conversar com o paciente, dar acolhimento, 75% você resolveu, 10%, 5% foram encaminhados para emergência, 15% uma consulta presencial, e os outros 10% uma nova consulta digital para você acompanhar uma Covid ou acompanhar uma infecção urinária.
Então, ela traz, e não só a consulta em si, né? Você poder agregar um especialista, se precisar. Se você está no interior do Brasil, não tem acesso a um bom neurologista, você poder, esse neurologista está no Rio, em São Paulo, numa capital, você poder até ajudar um colega que está numa cidade pequena, você poder ter nutrição, poder ter telepsicologia, você poder ajudar ao engajamento dos doentes crônicos, seja o cardiopata, seja o diabético. Então, isso tudo é um avanço tremendo, né? Tanto a gente vê que, nos últimos anos, o que surgiram de empreendedorismo na área de saúde, né, de health techs, hoje no Brasil tem perto de 1.000 health techs lançando novas plataformas, seja na área de gestão, seja na área de telepsicologia, de telemedicina, de saúde ocupacional, dados, analítica. Então, é muito bacana a gente ver esse empreendedorismo, né? Ajudando a gente a fazer uma saúde mais sustentável e mais eficiente, né? A gente vê que quando a gente coloca todas essas ferramentas para auxiliar o médico, né, e não para competir, porque preocupa, né? Hoje a garotada, a gente vê muitas faculdades que foram abertas nos últimos 5, 6 anos, e às vezes esses colegas, estando numa faculdade numa cidade menor, não vão ter condições de poder ver o lúpus, ou se o lúpus passa em frente ao colega, a esse jovem, ele vai saber como diagnosticar. Então, eu me formei no Fundão tinha um laboratório de lúpus que eu via 30 lúpus por semana. Então, você poder contar, até mesmo o ensino à distância, melhorar a formação desse médico, né? Uma faculdade no interior do estado do Rio, ou de Tocantins, ele poder ter acesso e poder fazer uma interconsulta, tirar dúvidas com um neurologista top de uma cidade grande, ou com um endocrinologista, com um reumatologista, isso é espetacular. Então, de novo, eu acho que a tecnologia vem para ajudar, né? A gente vê plataformas também de ensino à distância, como a Jaleco. Hoje tem, sei lá, 250 mil alunos que estudam. Eu estou fraco em genética, então ele assiste aula de genética, ele faz prova a hora que ele quer, offline, online. Então, isso tudo é um avanço espetacular, né? Então, eu acho que nós temos que evoluir para isso. Eu sou inteiramente a favor que a gente tem que ter interoperabilidade dos dados, respeitando a LGPD. Acho que do público e do privado, não estou falando só do privado, né? O paciente é um só. Então, a gente vê, citando Israel de novo, né? Israel são 4 operadoras de saúde sem fins lucrativos, e se você muda de uma operadora para outra depois de um ano, os dados são seus. Você vai para lá, você carrega os dados, se você vai na atenção primária, vai na emergência interna do CTI, o médico tem acesso aos seus dados, né? Então, é muito bacana, né? E genética, imagina genética, não seria possível, né, como a gente faz hoje, se não tivesse essa evolução espetacular na área de tecnologia, né? Hoje a gente consegue fazer o sequenciamento do genoma completo, coisa que há 15 anos levava 3 meses, gastava bilhões de dólares. Hoje consegue fazer uma bateria de 100 genomas completos em menos de 48 horas, usando a bioinformática, e a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, né? Aliás, nós sempre devemos trabalhar em equipe. E não adianta só ter esse mundo digital se a gente não trabalhar em equipe. A gente tem que ter equipe integrada. A gente vê lá na D1, né? É o patologista integrado com o patologista que faz a molecular, vai ver os painéis de câncer. Hoje não existe oncologia sem genética, sem patologia molecular. Ele é integrado com o bioinformata, um avanço tremendo também, lembrando agora, foi a patologia, antes foi a radiologia digital, né, que eu pude, como eu disse, trabalhar nisso, foi fantástico. A patologia digital, hoje toda a patologia da DASA, ela está digitalizada, então eu não preciso ter um colega lá no NTO, ele pode estar em casa, ele pode estar na França, e se tem dúvida de um tumor ósseo, eu posso consultar um outro colega que está na Mayo Clinic. Então, isso é espetacular, espetacular. E a gente vê que essa evolução, né, a gente, hoje, a evolução da genética, a gente fala de biópsia líquida, é espetacular. Biópsia líquida em oncologia, para ver recidiva, para ver até a detecção de tumor primário, a biópsia líquida para rejeição de transplante renal, você vê o cell-free DNA do doador,
biópsia líquida para patógeno, né? O paciente tem muito deprimido e não sabe qual que é ou mais de um microorganismo, você tem que tentar o DNA do patógeno que está no sangue. Então, e de novo, né? A gente tem que usar de forma racional. A tecnologia, às vezes, ela vem e traz mais custo, acho que não é para isso, né? A gente tem que, se eu cuido do doente crônico, né, com várias comorbidades, estando próximo dele, usando a IoT, usando a telemedicina, usando o carinho, né, o touch, eu não quero que esse paciente chegue, o paciente cardiopata que vem na emergência do nosso hospital 5 vezes por ano, porque ele esqueceu de tomar a digoxina, não tomou o diurético. Então, eu boto lá uma balança digital, um Fitbit, a parede de pressão arterial digital. Eu acompanho ele, ainda mais agora com 5G, essa evolução de poder até fazer cirurgia à distância, ultrassom à distância, é espetacular. Então, acho que essa nova geração, eles não podem deixar, porque a garotada já é muito digital, né? Faz tudo com celular, mas não pode deixar de esquecer que são médicos, são enfermeiros, tem que dar carinho. Isso aqui é para ajudar ao trabalho, não é para substituir. É igual a telemedicina não substitui e às vezes você vai precisar de colocar a mão, você vai precisar mas uma anamnese bem feita, com carinho, você vai conseguir fazer uma boa saúde e uma boa medicina. Obrigado, Paulo César. Acho que já está o tempo esgotado aí e estou à disposição para tirar algumas dúvidas. Obrigado, Romeu. Muito bom, excelente. Uma revisão ótima. Você deu uma passada geral e que foi muito, muito interessante. Eu vou chamar agora o nosso próximo palestrante, depois, se tiver algum tempo, a gente debate algumas perguntas. O nosso próximo palestrante é o Tiago Figini, que é formado pela Santa Casa, pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e é especialista em informática médica. Ele tem um certificado que eu nem sabia o que era, tive que perguntar para ele o que era, que é Certificação Profissional em Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde. E ele é o nosso chefe médico, Informatic Officer, responsável pela nossa telemedicina, tem uma experiência rica nisso, e eu queria dar a palavra para que ele comentasse o tema dele, telemedicina e telesaúde, a experiência da OHG, 20 minutos, e faltando 5 eu te aviso. Obrigado, Tiago, um prazer estar com você. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a organização, parabéns obrigado aí pelo compartilhamento das ideias aí, de tudo que vocês têm feito aí na DANSA, né? Bom, meu nome é Tiago, sou, como você falou, sou médico e eu, para quem não conhece, o CIMA é basicamente quem faz essa conexão entre o mundo da saúde, então a área assistencial, e a área da tecnologia, né? Então, eu fico muito como um tradutor ali no meio do caminho, né? Mas acho que essa é a ideia, e vou compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver? Sim. Vamos lá. Basicamente, você já me apresentou, vou passar esse pedaço. Bom, vou falar um pouquinho da experiência aqui do Américas, tá? Vou comentar um pouco sobre mais a experiência do Américas, que é onde eu atuo hoje, e vou fazer alguns paralelos com a parte da operadora também, mas falar mais basicamente do processo do Américas, tá? Levando em consideração aqui até o tema, o subtítulo aqui do nosso evento, que é o Sistema Integrado de Saúde e o Ciclo do Cuidado, queria introduzir um conceito que eu não sei se todos, que vai ser importante para a palestra, que basicamente é o care continuum, né, a continuidade do cuidado. E esse é um conceito que basicamente é um sistema, né, que abrange todo esse cuidado e guia o paciente, acompanha ele ao longo do tempo e através de uma variedade muito grande, e é o comprehensive, que basicamente é o mais completo possível,
então, em serviços de saúde, abrangendo todos os níveis de cuidado. E isso não é uma coisa nova, não é uma coisa que a gente inventou, isso é uma coisa que já é amplamente difundida no mercado. E, basicamente, você tem esses grandes blocos do contínuo do cuidado, que vem desde a saúde, o paciente viver de forma saudável, a prevenção, o diagnóstico, tratamento e reabilitação, eventualmente o tratamento do paciente em home care e, quando possível, ele retornar para esse modo saudável de vida e que ele faça isso da maneira mais fácil, mais rápida e com a melhor experiência possível e que isso seja o mais custo-efetivo possível. Basicamente, essa é a nossa grande missão, a nossa meta e o Américas atua muito mais focado nesses 4 cantos do lado direito. Tá? E como que o Américas entrega esse valor, né, em saúde? Basicamente, são as linhas do cuidado, que são esses contínuos do cuidado segmentados por cada um dos nossos SOIs, que são os nossos sistemas de excelência. Então, a gente tem vários deles aí que vocês estão vendo os logos aqui em cima, de cardio, onco, ortopedia, neurologia, e muitos deles têm a telemedicina embarcada também. Tá? Então, a nossa fórmula de valor é a entrega de qualidade dividida pelo custo, e essa qualidade ela é mensurada pelo desfecho clínico do paciente e a experiência não só do paciente, mas também do colaborador e do médico e de todos os envolvidos nessa atenção. Essa é uma maneira que a gente enxerga de tentar trocar o modelo padrão de remuneração hoje que existe, que é o do Fee for Service, onde eu recebo por cada um desses eventos, e mudar isso para uma medicina baseada em valor, onde eu encontro todos essa linha de cuidado, ela abrange uma gama de serviços muito maior, e eu recebo por isso, e eu sou premiado, inclusive, por uma qualidade assistencial mais elevada. Então, eu não quero simplesmente ter uma interação com o paciente que ela começa e acaba no momento da cirurgia, ou 30 dias depois que o paciente tem alta do hospital. Eu quero continuar esse relacionamento com o paciente, eu quero garantir que ele tem uma qualidade, essa entrega dessa qualidade do cuidado seja persistente ao longo do tempo, e que isso dure por 2, 3, 4, 5 anos, até o maior tempo possível. E é aqui que a gente enxerga que a telemedicina pode ajudar bastante. A gente consegue aumentar os pontos de contato com o paciente sem necessariamente aumentar o custo, sem precisar aumentar a estrutura física. A gente consegue escalar bastante esse contato com o paciente, né? E para exemplificar um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem, explicar uma jornada do senhor José, né? Um paciente do sexo masculino, com mais de 60 anos, cardiopata, tabagista e que recentemente parou de tomar os seus remédios. E numa festa de aniversário resolveu tomar um pouco um vinho para comemorar, achou que estava tudo bem, não precisava mais tomar medicação e começou a sentir uma dor no peito. Basicamente, imediatamente um familiar consegue ligar para um serviço de telemedicina para receber algum tipo de orientação. Nisso, o paciente é orientado a procurar o pronto-socorro mais próximo. A gente já avisa esse pronto-socorro que o paciente está sendo encaminhado para lá, que ele vai chegar, para que toda a equipe fique preparada para receber esse paciente. Nisso, o paciente chegando na unidade, ele faz um eletrocardiograma, discute esse eletrocardiograma com o cardiologista que está remoto. Eles decidem por fazer a trombólise. Esse paciente recebe o medicamento endovenoso, mas o medicamento não é efetivo e a gente precisa transferir esse paciente para um centro terciário, que ele tem uma estrutura de hemodinâmica, que ele vai conseguir fazer esse cateterismo de resgate, né? Nisso, o paciente faz todo o processo dentro do hospital, é internado e a gente fornece também todo um arcabouço de especialistas em vários tipos, em uma equipe multiprofissional que pode ser acionada a qualquer momento. Nesse caso, eu posso dar o exemplo da especialista de lesão em pele, que o paciente pode eventualmente desenvolver algum tipo de lesão,
ou vim com uma lesão da comunidade, e essa discussão ela abrange também essa parte do cuidado. Uma vez tendo alta para casa, o paciente começa a fazer a reabilitação, inicialmente de forma presencial no hospital, depois ele evolui para fazer essa reabilitação de forma remota, alternando com consultas presenciais. Em determinado momento da vida, o paciente vai precisar, não consegue mais andar, ele pega gosto pela reabilitação, faz exercício físico, mas ele não consegue mexer, por exemplo, o quadril, ou precisa fazer algum tipo de prótese. Nisso a gente agenda uma cirurgia para o paciente, faz um pré-anestésico via telemedicina, opera esse paciente dentro do hospital e faz um follow-up, um acompanhamento desse paciente enquanto ele não tem o retorno agendado de forma presencial, ele faz esse acompanhamento de forma eletrônica pelo aplicativo, com consultas, enviando fotos da fila operatória, e isso tudo no final a gente quer sempre buscar a melhor experiência possível para o paciente, e como vocês podem ver, o paciente fica alternando entre o mundo virtual e o presencial, e é assim que a gente enxerga que o mundo vai caminhar daqui para frente. Um pouco mais tangibilizando um pouquinho mais, esse é o nosso aplicativo, onde vocês podem ver que existe aqui uma telemedicina de urgência, você pode fazer um agendamento de consulta ou encontrar um hospital. No exemplo que eu dei, o paciente já conseguiria localizar o hospital mais próximo, abrir o aplicativo e já ser direcionado para o hospital. Enquanto ele está fazendo esse trajeto, o plantonista já está em contato com o coordenador do pronto-socorro para avisar que esse paciente está indo e passando o caso e toda a orientação que foi dada. Tá? Passando para a telemedicina médico a médico, hoje temos 2 tipos de serviço, tanto a central de laudos radiológicos, que faz hoje mais de 70 mil laudos por mês, são 33 unidades hospitalares que estão integradas e que os médicos dão esse laudo, e também temos a telemedicina médico a médico per se, que temos as especialidades de cardiologia, neurologia e mais recentemente a psiquiatria, pacientes em pronto-socorro, que a gente faz essas chamadas síncronas sem agendamento conforme a necessidade, discutindo eletro, discutindo casos de infarto, de AVC. Desde que a gente iniciou o processo em janeiro de 2012, mais de 73 mil pacientes foram atendidos. Nos últimos 12 meses, foram quase 8 mil pacientes na cardio, 4 mil pacientes na neuro, alguns trabalhos que a gente apresentou ao longo dos últimos anos, e dando um foco um pouco maior nesses 2. Na cardiologia, por exemplo, a gente conseguiu, depois dessa implantação da telemedicina, um aumento da terapia lítica de 38% para 85% dos casos e uma redução da mortalidade de 8% para 3,3%, ao mesmo tempo que as complicações do infarto, que seria uma sequela do infarto, que seria a insuficiência cardíaca, caiu de 22,1% para 14,1%. Na neurologia, fizemos um estudo também em 2016, fazendo o custo aqui, fazendo o paralelo com a operadora, em um hospital mais controlado, a gente conseguiu reduzir em 30% o tempo médio de permanência e evitar 90 readmissões. Isso é equivalente a quase 2 milhões de custo evitado para a operadora, né, naquele ano. No ano de 2021, a gente já teve 1.924 AVCs, com 13,6% de taxa de trombólise. Isso tanto nos hospitais que tem o neurologista presencial, quanto os que têm o neurologista remoto. Já fizemos 101 trombectomias, uma taxa de mortalidade de 7%. Frisando que a meta para a certificação de AVC da certificação canadense é de 22%. A gente tem um resultado excepcional nessas 2 especialidades, que a gente entrega esse valor, esse especialista, a gente consegue disponibilizar ele de forma capilar em todas as nossas unidades, entregando o melhor atendimento possível e especializado para os nossos pacientes. No caso da telesaúde entre equipes, o que a gente faz basicamente é um suporte para esses times assistenciais conforme a necessidade, mas ele não se resume única e exclusivamente àquele episódio específico. Então, a ideia a gente faz
essa orientação de acordo com o caso, mas também tem um conceito de educação continuada no qual as equipes também são treinadas. Então, hoje a gente usa a mesma plataforma e isso acaba, primeiro, a gente consegue ter esses dados de forma mais estruturada, ao mesmo tempo que a gente evita trânsito de imagens de paciente ou qualquer tipo de coisa pelo WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagem de forma não segura. Então, a gente faz hoje isso tudo de forma segura e controlada dentro da plataforma. Na telereabilitação, foi um caso bastante interessante que acabou sendo desenvolvido como um projeto de pesquisa que ainda não foi publicado, mas eu vou compartilhar alguns dados com vocês. E o que a gente precisou fazer foi definir os protocolos e critérios de elegibilidade. Então, o pessoal do Samaritano Paulista, eles desenvolveram esse protocolo, projeto de pesquisa na pessoa da Luana, que fizeram dividiram esses pacientes em 3 grupos e, de acordo com a complexidade do paciente, eles avaliam uma avaliação multifatorial que não depende só do caso clínico do paciente, mas também a adequação ao uso de tecnologia, o que ele possui em casa, equipamento, se ele tem um oxímetro em casa ou não, esse tipo de coisa. Tá? Nesse último ano que a gente fez, já foram 2.452 sessões, divididas aqui em fisioterapia, educação física e sessão de coaching, e o que mostra aqui embaixo nesse gráfico é que a telereabilitação ela foi efetiva. Então, um dos resultados encontrados nesse estudo foi que a telereabilitação ela funciona, ela pode ser feita de maneira remota desde que seguidos todos os protocolos de segurança e que esse paciente siga esses critérios que foram estabelecidos. No caso da avaliação pré-anestésica, um caso de um hospital que foi bastante emblemático, a taxa de suspensão de cirurgias depois do paciente ser internado, isso diminuiu de 1,28% na média do ano de 2019, que esse era o padrão do hospital. Aqui não tem dados porque o centro cirúrgico fosse fechado por conta da pandemia, mas no mês da implantação, a gente já observa aqui uma mudança completa no padrão de taxa de cancelamento desse hospital. Houve um pico no mês de março porque o denominador acabou sendo menor, mas o número de cancelamentos nesse mês, por exemplo, foi de 2. Tá? E aqui na telemedicina médico-paciente tem alguns dados que eu queria compartilhar com vocês e alguns casos de uso. O que a gente faz, o monitoramento pós-alta que a gente começou, foi o nosso primeiro caso de uso por conta do Covid. Então, o paciente era inscrito na plataforma e respondia os questionários, que são esses questionários que vocês estão olhando aqui do lado. A depender do resultado desse questionário, o médico era acionado para entrar em contato imediatamente com o paciente, a depender da gravidade do caso, e isso gerou essa quantidade de consultas especificamente para esses pacientes que foram monitorados do Covid. Esses questionários deram muita escala para o nosso serviço, que a gente não precisou aumentar muito o número de médicos para atender e a gente conseguiu fazer esse monitoramento com segurança e o número de encaminhamentos ao pronto-socorro foi menor do que 4%. Um dado interessante que eu queria compartilhar é que a gente tem algum problema que, principalmente no passado, a gente tem melhorado, mas a gente tem um problema de adesão com a tecnologia. Né? A gente inscreve os pacientes na plataforma, mas metade deles não terminavam esse monitoramento. Né? A mesma forma do no-show para as consultas, tanto as eletivas quanto as do Covid. Esse é o resultado consolidado desde o início de abril de 2020. Mas aqui já tem uns resultados já desse mês, do mês passado, na verdade. Então, a gente já teve um aumento interessante tanto na taxa de adesão quanto na redução do no-show. E o NPS a gente está bastante satisfeito com o número com a nota que temos recebido dos nossos pacientes, uma satisfação bastante alta. E tudo isso para mostrar que, basicamente, nós somos dedicados à saúde dos pacientes, né? E a nossa missão é ajudar as pessoas a terem a vida mais saudável, e se eles ficarem doentes e, em qualquer momento, precisarem de ajuda, a gente está aqui para ajudar, a gente vai fazer isso da melhor forma possível,
A gente quer fazer o sistema de saúde funcionar melhor para todos, para que todos os pacientes possam fazer o que eles quiserem. Eles querem, se é uma paciente que quer engravidar, se ela quer correr uma maratona, quer um paciente idoso quer brincar com os netos, quer viajar ao mundo, quer cozinhar com a filha, independente do que ele quiser fazer, a gente está aqui para ajudar e permitir que o paciente consiga fazer isso sem prejudicar a sua saúde. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu fico à disposição para qualquer dúvidas ou comentários. Thiago, excelente, muito obrigado. Eu acho que essa mesa foi a primeira mesa do dia, mas ela abriu o evento com chave de ouro, que o tema era inovações digitais para avaliação, monitoração e acompanhamento. E você e o Romeu conseguiram passar pelo tema, respondendo e colocando uma série de questões importantes, abrindo a possibilidade de como isso está evoluindo e como vai evoluir. Antes de eu... Tem uma pergunta só da plateia, mas a gente pode conversar um pouco, que ainda tem um tempinho, mas antes disso eu queria cumprimentar o Thiago, porque eu acabei de saber que ele está na maternidade, que acabou de ser papai, nesse instante. Então, parabéns, felicidades, bom, muita saúde e vida longa para toda a sua família. Obrigado. Tem uma pergunta de uma pessoa chamada Viviane, que é a seguinte, eu vou ler para vocês. Como faz para ter qualidade, bom desfecho com custo controlado? Ela faz a pergunta e ela complementa. Sistemas com inteligência artificial apoiam esse processo, mas como fazer isso chegar nas pessoas que executam? Eu acho que a preocupação dela é se isso, de alguma maneira, atinge o médico de uma forma negativa, como é que... Porque ela pergunta como fazer isso chegar nas pessoas que executam, ou seja, os profissionais de saúde. Vocês têm alguma colocação sobre isso? Tiago, quer falar? Pode falar. Fica à vontade. Não, você é pai agora, cara. Pô, devia estar. Lá, manda brasa aí. Tá bom. Bom, acho que eu tentei mostrar aqui um pouquinho da jornada do que a gente entende de como a gente consegue entregar essa tecnologia para aumentar a capacidade, seja a capacidade de atendimento, seja a nossa capacidade de capilarizar um super especialista, seja na forma de entregar esse valor direto para o paciente. Acho que a gente vai ter que ter essa tecnologia, mas, como eu falei, a gente tem um desafio também na parte de adesão. Tecnologia por tecnologia em si, ela não vai resolver o problema. Então, a gente precisa ter muito essa questão do paciente, do ser humano no centro do cuidado, de pensar os sistemas com o ser humano utilizando no centro desse processo, no conceito de Human-Centered Design mesmo, para que a gente consiga elevar essas taxas de adesão, que a gente consiga extrair o maior valor possível dessas tecnologias, né? E acho que o maior... tem um ponto que o Romeu falou que realmente é muito verdade, que acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia é a interoperabilidade dos dados entre os sistemas. Inicialmente, pensando pequeno, a gente tem problemas entre conexões dentro dos sistemas da própria empresa. Essa interoperabilidade não funciona de uma maneira transparente e simples como deveria, né? Então, você imagina como que isso funcionaria explodindo isso para fora, né? Imagina um paciente que passou aqui no Américas, mas depois ele vai lá no DASA, depois ele vai lá no outro hospital. Como que um passa a ter acesso à informação do outro para exatamente evitar esses exames, por exemplo, esses exames repetidos que você comentou, né? Acho que tem esse ponto. A tecnologia até existe, mas a gente precisa talvez fomentar um pouco mais isso. Talvez a LGPD ajude, né? Se uma iniciativa governamental de tentar centralizar esses dados também, acho que também ajudaria.
talvez uma regulamentação da mesma maneira que os Estados Unidos fez, de tentar, todo mundo precisa ter interoperabilidade entre todos os sistemas usando o protocolo HL7 FHIR. E bota um prazo, né, até o ano de 2022. Talvez esse seja uma possível fim a luz no fim do túnel. Porque até com essa explosão das tecnologias que a gente teve no último ano, começaram a surgir muitas plataformas, por exemplo, de telemedicina. Então, cada sistema de saúde tem a sua telemedicina, cada operadora de saúde tem a sua telemedicina, tem laboratórios que fornecem esse serviço de telemedicina de graça para os médicos. O próprio CFM talvez eventualmente pode ser que desenvolva alguma. Existe isso só aumenta a complexidade do nosso ambiente, né? E acho que a maior dificuldade que eu vejo hoje em dia é realmente essa conexão e interoperabilidade dos dados entre os sistemas e entre as empresas, né? Tiago, complementando o que você falou, pergunta bastante interessante, né? A gente vê que todo o processo de digitalização em qualquer setor, principalmente na saúde, que a gente está falando aqui, são aqueles 5Ds, né? A digitalização, aí vem a decepção. Você acha que vai fazer isso em 1 ano, 2 anos? Leva tempo, né? Leva tempo para criar um algoritmo, leva tempo para fazer interoperabilidade. Então, você tem a decepção. Depois você tem a desmaterialização, você fica mais eficiente, né? Você fica mais produtivo. A desmonetização e, no final, a democratização, né? A gente poder levar um algoritmo que faz diagnóstico de tuberculose, onde você não tem radiologista, isso é espetacular. A gente vê que, no caso do radiologista, né, ele poder, vai dar lá 50 laudos de mama, ele poder ter um algoritmo, um AI, para revisar o laudo dele, fazer o peer review com qualidade, né, isso é fantástico. Ele fica mais produtivo, ele erra menos, que é muito triste você deixar de ver um RADS 4 e 5, que a paciente voltar 1 ano depois e está com uma lesão já estágio 3, estágio 4, né? Da mesma forma, uma consulta, hoje tem várias plataformas de inteligência artificial, seja a K-Health, seja a ADA, que é alemã, que o paciente entra e faz um chatbot, colocando sintomas. Quando o médico vai atender, grande parte das perguntas e do raciocínio, da triagem, já foi feita pelo AI. Isso não substitui o médico, né? Isso eu acho que vai dar mais tempo para o médico poder perguntar, mas a tua febre como é que é? Tirar os detalhes, né? O bom senso, a experiência. Então, isso tudo a máquina não tem, né? Então, nesse sentido, facilita e o médico ganha em qualidade e produtividade. É claro que isso ainda é caro, né? Essas plataformas são caras ainda, mas a tendência é cair, né? Não dá para a Quirometrics querer cobrar $5 por laudo. $5 por laudo é quase que o radiologista ganha, tá, para dar um laudo de mamografia. Mas a tendência é isso, cair e servir de ferramenta para locais onde você não tem médico, né? E para até mesmo onde você tem, você poder errar menos, né? Então, mas é um processo, né? Eu acho que vem para ficar e outra coisa, né? O médico gasta muito tempo hoje ainda com prontuário médico, fazer a prescrição, pedir exame, ver exame. Você tendo a tecnologia para ajudar ele a gastar menos tempo e poder sobrar mais tempo para o paciente, isso é fantástico também. Uma pergunta, vocês acham que essa questão da regulamentação ela vai acontecer? Porque assim, me ocorreu que nós passamos anos discutindo isso, né? Anos, sem conseguir, né? Telemedicina Você está falando uma guerra, telemedicina? Né? Telemedicina é um exemplo, né? Eu acho que é inexorável, né? A gente vê o quanto que a telemedicina foi importantíssima na pandemia, né? As pessoas poderem sair, você poder fazer uma consulta e resolver a tua vida. Tem que ter regulamentação, tem que ser bem feita, né? Eu acredito que o CFM está olhando isso com bons olhos. Acho que não pode ser para tudo, né? Mas para teleorientação, para segunda opinião, para acompanhamento de crônicos, isso é fantástico, entendeu?
E o médico tem que ter bom senso que quando ele precisa da consulta presencial ou mandar para emergência, o cara tem humildade de falar, não, estou achando que eu vou ter que te auscultar. E hoje você, com os IoTs, você vê cabines de telemedicina usando em Israel, na China, começando aqui no Brasil, que você faz tudo. Você faz uma ausculta pulmonar, você faz uma ausculta cardíaca, você vê garganta, você vê ouvido, você vê temperatura, vê oximetria, vê pressão. Então, você tendo uma enfermeira ou uma técnica, um biomédico na ponta, podendo, o médico de longe, ele... Entendeu? Então, é inexorável, tem que avançar, não podemos retroceder. Entendeu? E a aceitação dos médicos também, que tinha uma resistência grande, né? A pandemia também mostrou... Eu vejo colegas hoje que usam a nossa plataforma, assim, mastologista, usando a plataforma de telemedicina. Tem uma paciente que está em Portugal. Ele faz a consulta, ele não vai palpar, mas ele vai, não, faz tomografia, aí depois ele olha o exame, ela manda o exame, ele prescreve. Então, isso tudo, entendendo? É espetacular. O Eduardo Saad é um dos maiores nomes da arritmia no Brasil. Ele fica 15 dias nos Estados Unidos, na Flórida. Quando ele está lá, ele está fazendo consulta. Ele recebe o exame, ele orienta, diz se vai ter que fazer a ablação ou não. Então, por que tem que esperar o Eduardo Saad voltar para o Brasil para fazer a consulta? Entendeu? Então, é um avanço espetacular. Espetacular. Vocês acham que isso vai estar restrito a uma classe social, assim, ou isso vai se expandir para as classes menos favorecidas e tal, já que quase todo mundo tem um celular? O PC, espero que não, porque você vê, na saúde suplementar, a porta de entrada é a emergência ou especialista. No SUS é o contrário. A porta de entrada é o posto de saúde, é uma UPA. Entendeu? E aí, o que é difícil no SUS? É a atenção secundária, é o especialista. Aí quando tem que marcar com um cardiologista, com um endócrino, leva 3 meses, 4 meses. Usa a telemedicina. Pô, se passou por um médico de família, por um clínico geral, não resolveu, vai ter que procurar um cardio, faz o exame, faz o eco, faz o eletro, manda o exame para o cardiologista e não tem que o cara... Entendeu? Então, tem que entrar no SUS, com interoperabilidade, com os dados integrados. É um avanço tremendo. Entendeu? Ainda mais no local remoto, que não tem médico, muito melhor colocar uma enfermeira e fazer telemedicina onde tem médico bom, onde tem um nefrologista pediátrico, você não tem um geneticista. Você não tem nem 500 geneticistas no Brasil, do que se ficar colocando, sei lá, um cubano. Pô, nada contra o cubano, entendeu? Então, vamos usar esse mundo digital para trazer eficiência, qualidade, interoperabilidade. Eu não sei o que o Thiago pensa, mas Não, acho que eu ia compartilhar, na verdade, que eu conheci uma história essa semana, inclusive, na última semana, de uma iniciativa relacionada à telemedicina com uma cooperativa de catadores de lixo lá no Rio de Janeiro. Basicamente, você consegue entregar esse serviço de telemedicina. Eles fizeram algumas parcerias lá, mas inclusive com uma startup do Canadá que consegue bancarizar essas pessoas, dar um cartão de débito com crédito de acordo com o número de plásticos que o pessoal recolhe. Isso é convertido em iniciativas, em serviços de saúde para essa população, e aí não só os catadores, mas também a comunidade no qual eles vivem. Então, eu acho que esse processo de democratização, pelo menos nessa parte da telemedicina, eu acho que ele já começou e acho que ele é muito importante mesmo, porque é uma população que, assim, fazia um dos depoimentos, o paciente não via um médico há 10 anos. Complementando o que você está falando, Thiago, a gente atende na Conexa lá os funcionários, colaboradores de Belo Monte, na Norte Energia lá. Ele podia atender com colegas aqui em Rio e São Paulo, né, lá no interior do Pará, aí pediu para a gente atender tribos indígenas, pro bono, trabalho social. Então coloca lá uma antena lá e atende indígenas. Onde é que esses indígenas iam ter a condição de... Então é espetacular, espetacular. Os nossos últimos 5 minutos, uma pergunta rápida. Vai, Thiago, perdão. Não, pode falar. Era só finalizando, mas...
Era só para em 2 minutos a experiência de vocês, porque essas inovações estão muito ligadas aos jovens, né? Eu conheço lá o Cubo, lá que a DASA patrocina em São Paulo. Você vai lá, você fica. É bem diferente do ambiente hospitalar que eu estou acostumado a ouvir, né? Turma de bermuda, camiseta e tal, não sei o quê, é uma festa, né? E são eles mesmos, né, que vão mudar as coisas, né? Nós, quanto muito, vamos atrás, né? A experiência tem sido muito rica. Eu acho espetacular. Eu sou radiologista já de mais idade, já está convivendo com essa garotada, a gente aprende, é espetacular ver o que está sendo feito no Brasil em empreendedorismo. Eu falo assim, antes tinha que ir para a Califórnia para ver startups de sucesso. Não, está cheio de gente empreendendo, turma boa, médico, não médico, economista, desenvolvedor, trabalhando em equipe. Você precisa do cara que faz o desenvolvedor, você precisa do cara que é bom em gestão, o médico, a enfermeira. É um trabalho multidisciplinar fantástico. E toda semana eu aprendo com essa turma, é espetacular. E aí, Thiago? Eu acho também, só para complementar o que você disse, acho que a gente, na verdade, acompanhou a digitalização de tudo, né? Então, o nascimento da internet, o computador que começou a ir para as casas das pessoas, a gente acompanhou isso, mas a gente viu tudo isso acontecer. Essa geração que está vendo agora, eles já nasceram com tudo isso pronto, com o celular, com a potência com um celular. É mais potente do que o foguete que foi para a Lua, entendeu? Em capacidade de processamento. Então, acho que eles vêm com uma mindset um pouco diferente e menos vinculado ao passado e por isso mais soltos para pensar diferente e tentar desafiar esse nosso padrão do que a gente já faz há muito tempo. A gente tem a saúde é mais complexa, ela é mais difícil, mas e se a gente pensasse isso de uma maneira diferente, né? Acho que eles estão aí, essas startups todas, iniciativas de inovação aberta, como a gente está buscando, acho que vai ser o combustível aí para a gente mudar a saúde aí nos próximos anos. Acho que não tem como muito fugir disso. Grandes corporações, normalmente, elas têm dificuldade de andar muito rápido, né? É um transatlântico, né? A gente não consegue virar muito rápido, mas a gente precisa ter a mobilidade de um jet ski, né? Então, acho que ter o Caneco, o diretor de transformação digital, que sempre fala essa ambidestralidade, né? De você conseguir funcionar com esses dois motores ao mesmo tempo. É um desafio e acho que as empresas que conseguem fazer isso, com certeza vão ter muito sucesso. Eles não têm, os mais jovens não têm aquilo que chamam de dependência do caminho, né? Que é o sucesso passado, né? Então eles não têm, então eles são mais fáceis de mudar. Bom, a mesa está ótima, mas o tempo acabou e a gente precisa terminar. Eu queria agradecer muitíssimo ao Romeu, ao Thiago, foi excelente. Vocês são ótimos, como eu já sabia, e agora é uma plateia grande, sabe que também, quando precisar de alguma coisa nessa área, sabe quem consultar, quem conversar e tudo isso. Obrigado a vocês, um prazer estar com o privilégio e até o próximo encontro. E agora vamos ter um intervalo de 15 minutos e voltamos às 4h15. Obrigado, Romeu. Obrigado, Thiago. Obrigado, amigo. Um abraço. Obrigado, Thiago. Obrigado. Prazer dividir a meta aqui.